histórias, você fala muito ali do PT, dos erros, dos acertos, inclusive do presidente Lula. Qual, a seu ver, o maior erro do presidente Lula durante o governo, os governos? Primeiro falar dos acertos, né? Porque o Lula está preso, falar dos erros dele começando uma entrevista é muito ruim, fica até deselegante. Acho que o maior acerto do Lula foi ter ficado fiel ao povo, fiel às suas origens, e ter lutado em todo o seu governo, nos governos nossos, para que o povo brasileiro passasse a fazer parte do Brasil, da produção da sua riqueza, que ela fosse distribuída de uma maneira que os trabalhadores, em geral, tivessem acesso àquilo que é o sonho de todo cidadão, uma vida feliz, uma vida tranquila, o emprego, a sua casa, a possibilidade de alimentar seus filhos, né, e viver em paz. O governo Lula foi um governo de diálogo, de consenso. O Brasil cresceu, se desenvolveu com distribuição de renda. Erros nós cometemos muitos, né? Acredito que eu estava falando agora há pouco aqui para os jovens, que o maior deles foi não organizar o povo. Não organizar. Nem o partido fez isso, né, e nem as esquerdas. E não fazer disputa política, ideológica, cultural, cessante, permanente. Porque as reformas nós não tínhamos maioria no parlamento. Os outros presidentes todos da América Latina tinham maioria do seu partido. Os Kirchner, o Tamaré, depois o Mujica, o Evo Morales, o Rafael Correa, o Chaves, e mesmo na América Latina. Agora o ANRO tem no México, mas é na Câmara e no Senado. Então, se olhar as condições que Lula governou, políticas, é um case de avanços sociais e políticos. Mas essa questão da disputa política, cultural, um nível de organização popular, fez falta. Quando chegou o embate do Mensalão, depois o embate das manifestações de 13, do impeachment da Dilma, mesmo da prisão do Lula, fez falta. E também há uma rede de comunicação mais... Mas essa é uma questão... houve um erro... Essa é uma questão assim... Do ponto de vista político, só no primeiro mandato da Dilma, que no final do mandato do Lula, que ele assumiu realmente essa agenda, né? O Franklin Martins construiu uma proposta. A presidenta considerou que não era viável, impossível colocar em prática. Agora, isso não impedia que nós tivéssemos tido uma política, ou partido, ou o próprio governo, porque o governo tomou medidas. O governo descentralizou as receitas para os jornais do interior, os editoriais dos jornalões foram contras. O governo fez uma nova divisão da publicidade, o governo impulsionou, tentou construir a EBC, uma televisão pública. O governo fez um esforço grande para apoiar as rádios comunitárias, né? Mas, na verdade, nós nunca aplicamos a Constituição, que é a que o Franklin Martins se propunha, né? Fazer uma reforma dos meios de comunicação. Isso é verdade. E o mais grave é que quando as redes e o digital se torna hegemônico a partir de 2008, depois de 10 anos nós somos derrotados numa eleição, principalmente pelos digitais, porque nós somos incapazes de, enquanto partido, enquanto esquerda, de nos atualizarmos com relação a essa nova tecnologia. E parece que a esquerda, como um todo, não soube se aproveitar da disrupção tecnológica, que se chama, né? Que quando tem aquelas voltas tecnológicas, possibilita, por exemplo, na morte do jornal impresso, o offline, as mídias digitais elas tiveram uma presença maior na vida. Então, eu acho que pode ter sido isso também. Não foi. A questão do WhatsApp é o sinal, o Facebook, tudo isso, da nossa capacidade de acompanhar a guerra cibernética, a guerra híbrida, inclusive, porque virou um instrumento de luta política e de luta de nações, pela hegemonia no mundo, não só comercial, tecnológico, militar, mas agora também das redes. Né? Está evidente que se as redes são neutras para o trânsito, elas não são neutras no conteúdo, né? E nem na administração, né, da própria rede. Sim. Ela totalmente, o Facebook prova que ela é totalmente dirigida por forças políticas e econômicas, por estados, né?
O senhor viveu a parte do mensalão, inclusive a pena que o senhor recebeu Que eu cumpri. e cumpriu, em cima de fatos não provados, não comprovados, e também algo semelhante em relação à condenação do Lula, que está cumprindo também. A questão é a seguinte: por como a gente deixou chegar a esse ponto, essa condenação, um juiz fazer todo esse estrago no sistema democrático, constitucional brasileiro? É possível isso, Isso foi ministro? possível porque o Supremo se omitiu há pouco tempo. Depois o Supremo começou a recolocar no lugar a Constituição, que é impedir a condição coercitiva e ilegal, as prisões antecipadas, as prisões preventivas para obter com tortura psicológica e pressões sobre a família, retenção do patrimônio, etc., e prisões e ameaças de prisões de 100 anos. Os procuradores diziam que o Marcelo Odebrecht ia ficar preso 100 anos, abertamente, né? O Supremo também começou a recolocar. O problema é que o Supremo deu ao Ministério Público poder de investigação que a Constituinte negou, deu à Polícia Federal. Então quem investiga não pode acusar, quem acusa pode investigar. O sistema inquisitório, né? Acusa e tem poder de fiscalização sobre o inquérito, que o Ministério Público tinha, não precisava fazer. E agora tem investigação sigilosa, como o Supremo também, contrariando o próprio ex-presidente do Supremo, Peluso, e os próprios procuradores que enviaram para o parlamento a proposta da prisão em segunda instância, o Supremo autorizou a prisão em segunda instância, ainda que com fundamento, né, com restrições. Portanto, também tem uma cumplicidade, uma omissão, uma participação do Supremo nessa violação permanente do devido processo legal, do contraditório, do ônus da prova. E as leis que o Congresso criou sem a devida precaução, a de organização criminosa, a antiterrorista, a de delação e as mudanças no Código Penal de processo penal, o Congresso acabou embarcando, né, nessa onda que se combate a violência com violência. E o Supremo ele não revê essa questão da prisão na segunda instância, justamente para não rever a prisão do presidente Lula e também de alguns membros do PT? Na verdade, se você observar... E esse seletivismo das penas chama muita atenção também, né? Porque aqui são processos sumários de exceção em políticos. Eu acho que o caso do Lula já transitou, inclusive, em julgado a nível internacional na opinião pública. Ainda mais depois da declaração do juiz, ex-juiz, ninguém sabe, Sérgio Moro, e do comandante do Exército, Vilas Boas. Deixou claro que havia um veto habeas corpus ao Lula. E o Moro virou ministro do Bolsonaro, da Justiça, da Segurança. Internamente no país, essa questão divide o país, tanto a liberdade do Lula como as condenações da Lava Jato. Porque a luta contra a corrupção é apoiada por todos. Vamos lembrar que a corrupção foi o pretexto para derrubar o Getúlio. O Jânio ia acabar com a corrupção, o Collor ia acabar com os marajás. A ditadura foi dada, o golpe foi dado em 64 contra a corrupção primeiro. O Bolsonaro também fala que a luta é contra a Já corrupção. está aparecendo agora aí quem é o Bolsonaro, a sua família, pelo menos as denúncias estão aí, as investigações, e eles não deram nenhuma explicação plausível. Se fosse um candidato do PT que tivesse com essas suspeitas, com essas denúncias, já não teria nem sido diplomado. O senhor que viveu 2 impeachments, o do Collor e o outro da presidente Dilma, o senhor está sentindo um cheiro de impeachment lá? Não, eu vejo, isso é muito prematuro falar qualquer coisa em relação ao Bolsonaro. Primeiro porque ele foi eleito. De qualquer maneira, nós participamos da eleição, está legitimado. Apesar que nós denunciamos os abusos e o caráter da ilegal e constitucional da inabilitação do Lula. Isso é fato. Segundo, que ele tem apoio no establishment do país, no capital financeiro bancário, na maioria dos empresários médios e pequenos. Certo? Terceiro, que tem apoio militar, é um governo militar civil. Os militares voltaram para o centro do poder, do Planalto, da presidência e do ministério. Terceiro, que tem uma coalizão judicial, policial, junto com a militar, e com essa nova coalizão capital financeiro bancário, grupos de direita, estão determinados a exercer o poder no Brasil. Poder no Brasil. Governo e poder. Mas o senhor não acha uma contradição essa questão desse consórcio jurídico,
político, o militar e o financeiro. A corrupção ela não gira por dentro do sistema financeiro? Não. O COAF não enxerga? Não. Nem o COAF, nem o Moro nunca quis investigar nem as empresas estrangeiras, nem os monopólios e oligopólios, nem os bancos. Ele continua não querendo. Por isso que os bancos apoiam tanto. A mídia, inclusive, também apoia. O problema é que há dissensões nesse bloco. A própria mídia, setores da mídia, têm que manifestar oposição a vários aspectos do governo, das propostas de governo do Moro. A escola sem partido, a política externa, a questão ambiental, né? A questão de gênero, muito, né? Essa homofobia que perpassa, essa exploração religiosa, essa confusão entre o Estado e a religião. A vida dele não vai ser fácil. Quando ele sentar na cadeira, aquela cadeira queima. Ele vai ter que resolver questões graves para o país. O frete, o preço do diesel, vai se vincular o salário mínimo da Previdência, vai se contrapor os aposentados, vai fazer a reforma da Previdência do Arminio Fraga, a política externa, a questão ambiental, entendeu? A questão vai congelar o salário dos servidores públicos 19 e 20, então, vai fazer a reforma da Previdência dos militares, dos servidores, ou só do trabalhador. Então, vamos deixar ele governar. Vai ter oposição. Ele vai governar como todos os outros governantes. O senhor quer dar corda para o moço se enforcar? Não querer dar corda para ele se enforcar. É a realidade. Governar é administrar contradições, escassez no caso do Brasil. Né? Déficit público, dívida pública, entendeu? E as contradições que tem na sociedade brasileira. Ele não governa, não é ditadura, ele governa por decreto. Né? Tem um parlamento, né? tem poder judiciário. Tem forças políticas sociais de oposição que tiveram 47 milhões de votos, 30 no primeiro turno, mas também tiveram no primeiro turno quase isso, se somar a votação do Boulos e do próprio Ciro. Então, a oposição, que pode se manifestar de forma diferenciada, porque nem todos os partidos têm a mesma composição, grande parte do PDT votou no Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro, os 3 candidatos a governador no segundo turno fizeram, muitos deputados, prefeitos. Os partidos têm suas contradições, né? O PT continua sendo o principal partido do Brasil e da América Latina, mesmo fora do poder, mesmo tendo sido derrotado com a coalizão jurídico, militar, financeira. O seu livro aqui, ele fala bastante do PT. Esse livro vermelho, que eu vou mostrar aqui para os espectadores e leitores, ele, de certa forma, é uma bíblia da esquerda progressista brasileira? Não. São minhas memórias sobre a minha vida, a minha geração. Foi escrito para minha filha, para a juventude. Minha filha tinha 5 anos, hoje tem 8, para que ela soubesse por mim a minha história. É um pouco a história do Brasil dos últimos 60 anos, minhas memórias. Mas sem a história não tem como a gente projetar o futuro? Esse projeto eu procuro no final do livro, projetar um pouco o futuro. É também um pouco a história da minha geração de 68, da luta contra a ditadura, da luta armada, da minha vida no mundo, sobre Cuba, certo? Um pouco sobre o entorno mundial que existia em 68, que existia na época que veio a anistia, a fundação do PT, durante a construção do PT, certo? Os governos Fernando Henrique. Eu procurei, a partir da minha vida, da minha vivência, relatar o que aconteceu e aprender com o passado, tanto os acertos como os erros, e transmitir também essa minha experiência de vida para gerações futuras. Para a gente encerrar, eu quero perguntar como o senhor se sente estando aqui na boca do lobo, aqui em Curitiba? Eu me sinto muito bem no Paraná, que eu vivi aqui 6 anos, conheço profundamente o Paraná, tenho amigos aqui, amigas, família, Clara, né? Minha neta, filha do Zeca, tenho o Zeca, tenho milhares de amigos aqui. Isso é uma fase. Aqui é uma coisa contraditória. Curitiba era a capital da Lava Jato, mas toda a elite, quase toda a elite está envolvida com a corrupção do Beto Richa. Não se fala isso. Parece que não aconteceu nada aqui. Certo? Parece que Curitiba é a capital da Lava Jato. Não é. Não é verdade. Certo? Não é verdade. É uma questão ideológica. E a ideologia que fora as empresas que estão envolvidas na corrupção. E a ideologia é a falsa reflexo da verdade, a falsa verdade. A corrupção está aqui no Paraná representada pelo PSDB, pela elite empresarial e política do Paraná que se envolveu e participou da corrupção do governo Lula. É só ouvir e ver e ler as delações, que cada vez vão surgir mais. E as novas prisões estão acontecendo. Então é um pouco de farsa nisso também. Apesar que a maioria do eleitorado de Curitiba aderiu ao Bolsonaro e também a maioria do Paraná. Mas nós já governamos as principais cidades do Paraná, já elegemos o
Requião governador 3 vezes, prefeito dessa cidade, entendeu? Já elegemos ele senador várias vezes, a Gleice já foi eleito senador. Nós temos força político-social aqui. Isso é um momento, um período que nós vamos superar. Perfeito. Ministro, muito obrigado. Obrigado. 15 e 10. Um abraço. 15 e 10. Com licença.